Mais dois reforços anunciados pelo Goiás nesta véspera e também no dia de Natal, e a expectativa que fica para o ano que vem, até mesmo fazendo um esboço de escalação, qual seria o meu time titular para o Campeonato Goiano, é bom ou não é, até mesmo fazendo uma comparação com o time que o Goiás fez ali no comecinho do ano passado, com a chegada do Zé Ricardo, quais são as posições que estão faltando e ainda a necessidade, claro, de o Goiás já ter uma cara, um elenco já mais homogêneo, logo em um começo de ano. Confesso para vocês que, mesmo sendo um elenco de Série B, claro, não estamos falando de um Goiás dos sonhos, ele é sim acima da média. Tá? Ele é sim acima da média, tanto do que a gente viu nas últimas temporadas, quanto até mesmo a expectativa, que convenhamos, a gente como torcedor do Goiás, a nossa expectativa dos últimos anos não estão das maiores. Né? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, batemos um papo a respeito desse cenário, as chegadas também do Edson Carioca, como que ele joga, será que dá para ser titular? Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a SeguroBet, a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link na descrição e o QR Code aparecendo aqui acima na tela, com todos os jogos do Campeonato Inglês, nesse finalzão de ano você encontra por lá, o link logo aqui abaixo, para você começar a se divertir, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o início de temporada do Goiás, que apesar de ter começado um pouquinho lento, né, até porque, vamos voltar aqui no tempo, o Goiás termina a Série B, tem aquela indecisão sobre o Wagner Mancini, se o Lucas Andrino iria continuar, e achei a decisão acertada, da permanência do Lucas Andrino, ele que tem contrato até o final do ano que vem, poderia ter deixado o clube juntamente com o Wagner Mancini e também o próprio CEO do clube, o Luciano Patier. E outra coisa, o Goiás está indo para o seu segundo ano na Série B com as receitas menores. Então isso acaba atrelando também a dificuldade de você montar um elenco. Não dá para o Goiás fazer uma farra, como foi no ano passado, contratar jogadores de 300, 400 mil reais. Tanto é que o teto estabelecido para esse ano foi de 200 mil. Eu acho essa conta burra, tá? Até porque você pode, por exemplo, contratar um zagueiro bom na Série B titular de 80 mil. Um camisa 10 você não acha nesse preço. Então eu acho que é meio burrice você definir um patamar para todas as posições. É a mesma coisa de você ter uma taxa de imposto para todos os estados, né? Isso eu acho errado. Acho que cada posição, cada cenário merece sim uma flexibilidade. Mas enfim, a questão é que o Goiás não tem tanta grana assim para gastar, como foi no ano passado, mas em comparação com os outros adversários da Série B, esse valor ainda é maior. E eu gosto do elenco do Goiás até aqui, tá? As duas últimas contratações, tanto do Edson Carioca, quanto também do Arthur Kaique, acho que são dois jogadores para sim chegarem e serem titulares. O Edson, eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas, ele fez sim uma Série A boa, tá? Vestir na camisa do Juventude, só que é aquele jogador que não tem um lastro tão grande, igual o do Arthur Kaique, já uma experiência, enfim. Só que eu gostei desse nome, tá? Um cara forte, um jogador de arrasto, né? 1,79 m de altura, joga na ponta esquerda, conseguiu dar trabalho nas partidas que fez nesta Série A do Brasileirão. Aqui está o mapa de movimentação do Edson Carioca. Tinha o interesse do Juventude em renovar o seu contrato, acabou que o Goiás nessa foi esperto, fechou um vínculo com ele até o final de 2027. Enfim, acho que é um nome interessante. Não deixaria o Edson Carioca para ser o titular, tá? Se o Goiás renovar aí, por exemplo, com o Wellington, deixaria o Arthur Kaique como titular, o Edson junto com o Wellington para disputar ali uma posição e traria um outro ponto. Mas ainda assim acho que é um cara que vai sim se destacar no Campeonato Goiano. O Arthur Kaique também eu comentei sobre ele, já é aquele jogador experiente, nessa última temporada vem jogando mas mais na região central, né, do gramado. Aqui está o mapa dele de movimentação, vestindo a camisa do Criciúma. Se fosse para a gente esboçar um elenco do Goiás, vou até pegar uma arte aqui, ó, do Jecão da Massa, lá no Instagram, um abraço para ele, inclusive, que ele montou, né, uma escalação do Goiás, como seria, por exemplo, com as renovações, com as contratações até agora do Goiás. E confesso para vocês, olha, que esse time não é ruim. Claro que não seria o meu time ideal, tá? Olhando Série B, não. Mas para começar uma temporada, a gente está no dia 26 de dezembro ainda. Se a gente comparar com um ano atrás, o Goiás nem time tinha ainda, né? O estatuto mudou já no finalzinho do ano. O Goiás foi basicamente pensar em contratações lá para o dia 2, 3 de janeiro. Então, ó, Tadeu no gol, Messias e Lucas Ribeiro na zaga, tá show de bola. William Lepo na lateral direita, a lateral esquerda ainda falta muito, né? O Douglas Teixeira não pode ser titular nunca no Goiás, né? Tem que trazer
mais um experiente. No meio de campo, um meio de campo interessante, ó, com o Marcão, Gonzalo Freitas e o Rafael Gava, ou pode ser também o Juninho, que veio do América Mineiro. Eu começaria com o Juninho, tá? Uma escalação com o Marcão, o Juninho e o Rafael Gava nessa função mais avançada. No ataque, o Edson Carioca, o Arthur Kaique e o Facundo Barceló, né? Pegando aqui os jogadores já contratados. Eu ainda, dentro desse time, tá? O que eu contrataria? Para titular, acho que precisa o principal, um lateral esquerdo, sem pensar muito, para a Série B, tá? Para o Goianão, esse time do Goiás não vai passar vergonha não, mas não pode pensar assim, até porque o mercado agora é mais fácil você trazer jogador que está livre agora em dezembro do que esperar junho, sem considerar o entrosamento. Então ainda pegaria pelo menos mais um lateral esquerdo. O Goiás precisa de mais um camisa 10 de fato, um legítimo, tá? O Rafael Gava é um segundo volante. Então, para mim, o ideal, eu até apostaria no Regis, por exemplo, para ver se ele consegue deslanchar no Campeonato Goiano, só que para ser um reserva. Tá? Então, eu colocaria a posição para disputar o Marcão com o Gonzalo Freitas, o Juninho, que veio do América, com o Rafael Gava, e o Regis para ser um reserva de um camisa 10 de peso que o Goiás precisa contratar. Talvez esse nome seria o Gustavo Sauer. No ataque, eu ainda buscaria para titular um camisa 9, tá? Um camisa 9, acho que o Facundo Barceló é pouco, tá? O Goiás precisa de outro, e mais um ponta. Tá? Mesmo se o Wellington renovar, eu ainda contrataria mais um ponta para o Campeonato Goiano, até para você ter aquele elenco maior, tá? Não deixar só uma posição, enfim, então seria basicamente isso, né? Se fosse para começar a Série B amanhã, o que ainda eu contrataria para o Goiás, acho que é importante. Um lateral esquerdo titular, um camisa 10 titular, um ponta direito também nessa condição de titular e um centroavante também, tá? Porque aí você teria como opção o Barceló, o Herculano para disputar essa posição, o Edson Carioca ou até mesmo o Wellington, né? Enfim, na outra, o Arthur Kaique acho que pode ser um referencial. Na lateral direita, acho que o William Lepo tem sim condições de ser um titular sem causar grandes problemas ou tirar a noite de sono do torcedor, mas no reserva, o Diego Caio, mesmo sendo um garoto da base, acho que dá conta assim do recado. Então, você pode deixar a sua opinião também se você enxerga mais ou menos desta forma ou se é muito diferente. Para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Todos os jogos do campeonato inglês, nesse finalzão de ano, você encontra por lá e você começa a palpitar a partir de R$5, via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, as partidas nesta sexta-feira. Vitória do Arsenal contra o Ipswich Town na cotação de 1,14 a cada real apostado. As partidas no domingo, dia 29, vitória do City contra o Leicester, pagando 1,33. Vitória também do Fulham contra o Bournemouth, na cotação de 2,50. E do Liverpool frente ao West Ham, na cotação de 1,37. Tem jogos, inclusive, na segunda, Ipswich Town e Chelsea. E também na quarta-feira, dia 1º de janeiro, ainda tem jogo também na Inglaterra com Brentford e Arsenal. Essas e todas as outras odds você encontra por lá. Vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou o QR Code aparecendo aqui acima, beleza? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, né, eu já falei sobre esse esboço de escalação titular do Goiás, uma comparação, por exemplo, com o elenco do ano passado, ali no comecinho de ano, 2024, por que eu acho que o Goiás está mais organizado nessa temporada? Primeiro, ele tem um diretor de futebol já definido, um cara já experiente e que entende de bola, tá? Isso não tem como negar em relação ao Lucas Andrino. É um cara que é assim bom, tá? Pro patamar do Goiás, é um cara bem aceitável. O técnico, eu concordo com a saída do Wagner Mancini? Não, mas o Jair Ventura é um dos melhores nomes disponíveis para uma realidade de Série B. Então é um técnico experiente, conhece a casa, conseguiu um acesso recentemente também na Série B, tá muito bom. As manutenções, claro, a gente fica meio assim chateado, poderia ter continuado com o Juninho, o Dieguinho, sim, né? Hoje o Goiás já teria um time muito mais encorpado. Só que faz parte, esse vai e vem do mercado, até mesmo o Paulo Baia, o Wellington, né? Jogadores que o Goiás precisa tentar ainda uma renovação nesse finalzinho de ano. O Sander, né? Eu falei isso, se o Goiás demorar para contratar um lateral esquerdo, daqui a pouco a gente volta a pensar no Sander. Não está sendo diferente, né? Mas espero que a diretoria consiga uma contratação boa. E renovou com o Messias, o Lucas Ribeiro, uma zaga que ficou 8 jogos, né, sem sofrer gols. O Tadeu também é uma referência, a gente não pode deixar de citar. O Marcão para essa função de um primeiro volante. Enfim, o time do Goiás não é ruim. A questão agora é mais tentar ajeitar, né, os bastidores, a forma de jogar e também a adaptação já no Campeonato Goiano, né? O Goiás precisa já começar
bem o estadual e jogando bem sem esperar muito, sem esperar aquela, vamos esperar a janela de transferência. Não, se der para trazer esse 10 de peso, que traga agora, tá? Não espere, não. Porque até lá, né, os times já estão mais encorpados, os jogadores já estão contratados, os que ainda estão livres, os empresários sabem dessa escassez, então vai pedir muito mais. Enfim, a minha preocupação em alguns pontos do Goiás é a questão da idade, né? Até pegando aqui de novo a escalação aqui do Jecão da Massa. Por quê? O Marcão já nessa faixa de 34, o Gonzalo Freitas também nessa faixa de 33, o Juninho 37. Nessa posição do meio de campo, talvez o Goiás precise de um outro jogador, um volante, com mais vigor físico, né, na questão de idade. Talvez para uma Série B tenha que pensar nisso. No ataque nem tanto, né? São jogadores mais experientes, Facundo Barceló, mas pô, tem 31 anos, o Arthur Kaique 32, não é um cara velho também nesse quesito. Então acho que o Goiás está sabendo balancear bem também em relação a algumas apostas, outros nomes que podem não ser conhecidos, igual o Edson Carioca, mas acho que para uma Série B não é ruim não, tá? E é colocar em campo. No ano passado, nesse momento, o Goiás tinha, por exemplo, jogadores como o Everton, na lateral direita, o Edu na zaga, quem mais? O Goiás tinha o Ian Souto, tinha aquele comecinho de ano o Cristiano na lateral esquerda, o Sidmar na zaga, o Johnny Lucas. Era um time bem pior do Goiás, tá? O Wellington volante, tá vendo? São nomes já bem mais incoerentes, o Luiz Henrique, do que dessa temporada, tá? Claro, alguns chegaram com expectativa, não deu certo, mas ali no comecinho do Campeonato Goiano, o Goiás tinha o Getúlio, tinha o Vinícius, tá? Para ser solução no seu comando ofensivo. O Goiás hoje ele tá mais organizado, ele tá assim mais profissional e até mesmo a expectativa para o ano que vem ela é maior, tá? Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like e fazer a sua aposta com a SeguroBet, link na descrição no QR Code aparecendo assim. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!